Então hoje, o nosso curso de Teologia dos Relacionamentos, a Teologia Relacional, e falamos em duas dimensões. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, que frutificará no relacionamento com o próximo. E dentro do relacionamento com o próximo mais próximo que nós teremos na terra será o nosso cônjuge, tá? O próximo mais próximo de cada homem é a sua esposa. E o próximo mais próximo de cada mulher é o seu marido. Nem os filhos serão tão próximos, mas os filhos serão resultado dessa proximidade. Amém? Serão fruto dessa proximidade para justamente constituir a família, que é o berço da educação relacional. Entre outras coisas, a família é o berço da educação relacional. Aquilo que você aprende sobre relacionamentos dentro de casa, é isso aí que você vai ser dentro da sociedade. Portanto, vamos falar algumas coisas mais ainda sobre o casamento. Ontem tocamos na relação sexual do casal, abençoada por Deus para o casamento e os seus propósitos. Eu quero encerrar o tema da educação sexual do casal, do relacionamento sexual do casal, no seguinte sentido: a relação sexual dentro do casamento, além de ser algo puro, normal, de comunhão entre os dois e de santidade na presença de Deus, de maneira natural, tem que ser baseada no verdadeiro amor do casal. Não existe relação sexual sem amor, e as que existem não são abençoadas por Deus, não são de Deus. Nós já vimos isso. No entanto, o casal tem que estar sempre de comum acordo neste relacionamento. Às vezes pode acontecer que um dos dois esteja indisposto para esse relacionamento. O outro deve respeitar a indisposição do seu cônjuge. Pode ser um momento de enfermidade, um momento de preocupação. Então não é hora de relacionamento sexual, é hora de conversar, é hora de orar juntos, é hora de um ser consolo do outro, ficar apenas aí no braço um do outro, sentindo o calor do corpo um do outro, o consolo um do outro. Como eu disse ontem, relacionamento sexual não é majoritário dentro de um casamento. Ele é minoritário, ele faz uma pequena parte dentro do relacionamento marido e mulher, mas não é tudo. É preciso que a nossa cabeça seja limpa, de toda essa questão pornográfica e promíscua que é essa questão de sensualidade e de sexo no mundo hoje. Não é nada disso. Não devemos olhar para o mundo nem nessa questão e em nenhuma outra questão. O mundo não é nosso mestre. O mundo não nos ensina as coisas. O nosso mestre é Jesus. Quem nos ensina é a palavra de Deus a viver em santidade e pureza. Portanto, nossa mente, mas tem que ser limpa. Precisamos de uma lavagem cerebral. Viu, nessa questão aí de sensualidade e outras mais. Então, dentro do casamento, a mulher tem aqueles períodos normais do mês, no seu ciclo menstrual. É claro, no Antigo Testamento se tinha a norma de que o homem não se relaciona com a sua esposa em época em que ela está menstruada, na sua menstruação. Seria coisa impura. No Novo Testamento não fala nada sobre isso. No entanto, não fala que essa lei foi revogada. Mas, no Novo Testamento, nós não vemos isso pelo lado de lei. Vemos isso pelo lado de respeito, pelo lado de higiene, pelo lado de saúde. Então, é claro que nessa época o marido não vai ter relações sexuais com a sua esposa, mas vai tratá-la com carinho, tratá-la com cuidado, tratá-la com amor, até que ela passe os seus dias, né? Esses dias, como diz no Antigo Testamento, o costume natural das mulheres. Quando uma mulher dá à luz, tem um período de resguardo que pode ser, dependendo do caso,
haja uma abstenção sexual, de relacionamento sexual. Não é hora de sexo, é hora de carinho, de cuidado. A mulher está se restaurando de um parto, às vezes foi uma cirurgia difícil, foi um parto complicado, ou mesmo que não foi, assim por diante. Então o marido tem que ter respeito para com a mulher nessa área. Vamos ler o que Pedro fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo de número 3. Primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículos de 1 até o versículo 7. De 1 a 6 fala basicamente sobre a mulher, e no versículo 7 é uma exortação para o marido. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Pedro está falando aqui no caso de uma esposa que tem um marido que ainda não obedece à palavra, então um marido que ainda não é crente. Ninguém deve casar nessa situação. Agora, se alguém já é convertido, uma mulher é convertida depois de casada, e o seu marido continua não convertido, então ela o ganhará sem palavras, o ganhará pelo seu testemunho. Essa submissão não é submissão para desobedecer ao Senhor. Se o marido não convertido quiser propor alguma coisa à mulher que vai contra a palavra de Deus, ela não tem que se submeter a isso. Ela tem que dizer, olha, você é meu marido, eu te amo, eu te respeito, eu oro por você, eu espero a sua conversão, mas esse tipo de coisa que você está me pedindo, eu estaria desobedecendo ao meu Deus, e eu peço agora o seu respeito, mas eu não vou fazer isso que você está me pedindo. É assim. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Falamos alguma coisa sobre isso ontem. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mulher mansa, a mulher tranquila, a mulher que está em paz, é tudo que o marido quer quando chega em casa. Se os maridos vão chegar em casa e encontrar uma mulher irritada, bronqueada, cheia de ira, esse é um dos motivos pelo qual muitos maridos não querem chegar em casa. Sai do trabalho, vai para o jogo ou vai para qualquer outro lugar para encontrar com amigos, porque é melhor para ele encontrar com amigos do que encontrar com a fera da sua mulher que está em casa. Agora, quando o marido sabe que tem uma boa mulher em casa, mansa, tranquila, que o espera de braços abertos, com um sorriso no rosto, com amor, o marido tem a maior alegria de vir para casa. Não vê a hora de acabar o trabalho para voltar para casa e encontrar sua esposa. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Já vamos falar mais sobre submissão, o que significa. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Atenção a essa expressão, a vida comum do lar. O marido, no que seria ideal, normal, o marido trabalhar e a mulher cuidar da casa, porque vai também cuidar dos filhos, O marido não foi feito apenas para viver fora de casa no trabalho, mas para a vida comum do lar. O lar é a base do marido, é a base da esposa e é a base dos filhos. Quando eles estão fora do lar, eles estão fora da base.
Tem gente que faz da sua base o seu trabalho, faz da sua base o seu escritório. Olha, hoje eu vou comer no emprego, hoje eu vou comer no escritório. Não, hoje eu vou dormir no meu emprego, hoje eu vou dormir lá no escritório mesmo, tem que passar a noite fazendo algum trabalho. Tem gente que faz da sua base alguma coisa fora do lar. A vida comum do lar aqui está dizendo que a base é o lar. A base de sustentação, de restauração da nossa vida é a casa. Saímos de casa para realizar algumas tarefas necessárias, como o trabalho, como o estudo às vezes, e dali regressamos para o lar, para a casa, porque é ali que é a nossa base. A vida comum do lar inclui todas as coisas que dentro do lar deve ter o seu lugar e não fora dele. E está incluso aqui o bom relacionamento conjugal em todas as suas dimensões, inclusive na dimensão sexual. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se o marido maltratou a sua mulher, não adianta nem ele orar que Deus não vai ouvi-lo. Se o marido foi mal educado com a mulher, se foi grosseiro com a mulher, se machucou a mulher, se deixou ela ferida, não adianta orar que Deus não vai aceitar a sua oração. Deus vai falar, você não tem que falar comigo não, você vai ter que falar com a sua mulher. Vai lá e reconcilia com ela primeiro e depois você vem orar para mim que eu vou aceitar a sua oração. Senão a oração desse homem será interrompida. Porque não levou em consideração a esposa que com ele era um só corpo, mas machucou e feriu de todas as maneiras. Amados, o amor entre o casal é algo inexplicável, algo muito grandioso, algo que procede realmente de Deus. Que procede realmente de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. A maior manifestação do amor de alguém tem que ser com a sua esposa ou tem que ser com seu marido. Porque se não amar o marido, se não amar a esposa, não vai amar mais ninguém. Tudo quanto é amor que tiver é falso. Não vai amar filhos, não vai amar o próximo e muito menos, como Jesus falou, não vai amar os inimigos. Portanto, esse relacionamento marido e mulher é um dos relacionamentos basilares para os nossos relacionamentos gerais na vida. Vamos ler outro texto, que agora é do apóstolo Paulo, e nós lemos esses dias atrás aqui, mas vamos reler novamente, dentro desse tema relacionamento marido e mulher. Efésios capítulo 5, de 22 a 33. Efésios 5, de 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Vamos confrontar esses dois versículos com o que nós acabamos de ler lá em Pedro. São duas submissões. Aqui é um tipo de submissão, lá é outro tipo de submissão. Porque aqui é um tipo de casamento e em Pedro falou de outro tipo de casamento. O tipo de casamento que Pedro falou é o casamento em que a esposa é convertida, mas o marido não é convertido. É uma situação. Aqui é outra situação. Paulo está falando aqui de mulheres convertidas e maridos convertidos. O marido é o cabeça da mulher se ele é realmente convertido. O marido é o cabeça da mulher, olha a comparação, como Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja e conduz à santidade, o marido que é cabeça da mulher também a conduz à santidade. O marido, esse marido do qual está falando aqui, não é o marido não convertido. O marido não convertido não é cabeça da mulher. O máximo ele pode ser a cabeça de bagre,
mas não é a cabeça da mulher. A cabeça, para ser cabeça da mulher, tem que ser como Cristo é para a sua igreja. Tem que ser responsável de levar a mulher também à santificação, à palavra de Deus, e junto com ela se santificar. É esse o sentido que está colocando aqui. A palavra submissão tem a ideia de funcionabilidade em comparação com os membros do corpo. Cada membro do nosso corpo funciona como ele deve funcionar, como eu disse ontem acerca dos membros do corpo. Um membro do corpo não é obrigado a fazer algo que não é a sua função. Ele só vai fazer naturalmente aquilo que é a sua função. E ele está submisso. Algumas pessoas gostam de fazer um trocadilho aí com a palavra submissão. Sub é debaixo de uma missão. Está debaixo de uma missão. Quem gosta de fazer esse trocadilho, tá beleza, não tem problema não. É correto mesmo. A missão, como braço direito, meu braço direito tem as suas missões. As missões do meu braço direito não podem ser feitas pelo meu estômago. Porque o estômago tem que fazer as funções de estômago. E o meu braço direito não dá para fazer as funções de estômago. Ele não pode se submeter a, se eu quiser mandar ele fazer a função de estômago, o meu braço direito não pode se submeter a isso. Ele só pode se submeter a fazer aquilo que é a sua missão fazer, que é a sua função realizar. Submissão significa isto. Submissão não significa fazer aquilo que não é para você fazer. Submissão é fazer aquilo que você existe para fazer, está posicionado para fazer, é a sua função. E no casamento, o marido tem suas funções e a mulher tem as suas funções. É o equilíbrio das funções dos dois que vai fazer o casamento andar bem. Se um cumpre bem a sua missão e o outro não, esse casamento vai ser desequilibrado. E se nenhum dos dois então cumpre a missão, esse casamento já é um fracasso. Os dois têm que cumprir a sua missão. Há um equilíbrio. Eu disse no início do curso, ou durante o curso, que todo relacionamento é uma via de mão dupla. Tá? Então, não é uma pessoa só. Toda aliança não é unilateral, é bilateral, tem que ser dois. A aliança faz parte também o equilíbrio das funções, o que cada um vai fazer, para que não fique aí cada um tendo que cobrar do outro. Quando um cônjuge tem que cobrar alguma coisa do outro, é porque esse outro está deixando de fazer suas funções. Esse outro está deixando de realizar as suas funções. Vai lá, meninada, olha aí. Casamento dá isso aí, ó. Casamento dá essas coisas aí, ó. Essa meninada aí, olha que maravilha. Glória a Deus, né? Então, a submissão é cada um estar debaixo da sua missão. Cada um estar debaixo da sua missão. Quando fala aqui que a mulher seja submissa ao seu marido, em Efésios 5, é porque isso será uma grande alegria para a mulher ser submissa ao seu marido, sabendo que o seu marido é submisso a Jesus. A mulher que sabe que o seu marido é submisso a Jesus, ela é tranquilamente submissa ao seu marido, porque sabe que tudo que o seu marido, né, fizer com ela, para ela, em favor dela, será algo bom, porque ele está fazendo isso dirigido por Jesus. Agora, a mulher que tem um marido que não é dirigido por Jesus, então aí, coitada, ela sofre. Tá? E se ela é de Jesus, aí ela sofre. Então ela tem que orar, tem que orar, viu, jejuar, tá? Fazer um monte de coisa aí, se desdobrar para ver se esse marido, se ele for um eleito de Deus, um dia vai ser convertido. Agora pode ser que ele não seja. É mais fácil que ele não seja. Numericamente falando, é mais provável que não seja. Viu? Então, a eleição é algo minoritário. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
Se esse marido for dos poucos, aleluia. Um dia ele vai converter. Mas se não for, não vai, tá? Por isso que quando eu falei aqui sobre essa questão de mulheres e maridos, né, ou um dos cônjuges não convertidos, e às vezes o cônjuge convertido fica falando assim para todo mundo, não, mas ele vai.